Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 3 de outubro de 2025. Hoje é uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, SUS tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 1 Reis 5, tá? 1 Reis 5, ó. 1 Reis 6, a construção do templo, amém? Diz assim: 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Obani, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Senhor, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que o teu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Jesus, que o Senhor cresça e que eu desapareça sempre. Meu Deus, visita meu esposo, meus filhos, visita aquele que vai estar ouvindo a ministração desse canal, que possa estar alcançando pessoas, que possa estar se interessando pela tua palavra, Pai, porque a tua palavra ela é vida, ela é pura, é verdade, e sem a tua palavra nada podemos fazer. Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra vai estar dizendo que 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 90 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Então, né, ele está demonstrando aqui como foi a construção do templo, como foi feita, e fala muito interessante que não tinha prego, tá? Que ele fez o que? Saliências nos apoios da parede externa, né, do templo, de modo que não havesse necessidade de perfurar as paredes. Então, era tudo muito dada por Deus de uma maneira assim que era tudo para a glória de Deus. Então, para evitar furos na parede do templo, né, essa construção era feita com saliências, porque aí sustentava as vigas, né, dos 3 andares. Então, era algo assim tremendo, algo de Deus, né, algo que Deus fez para ele mesmo, né, através de Salomão. Então, era perfeito. Então, Deus tem a maneira de trabalhar e tinha os mistérios dele, né. Então, vem mostrar que o tabernáculo ele tinha que seguir um padrão, tá? Lá em Açodecom, ele tinha um padrão instituído por Deus, lá em Açodecom. Então, ele é dividido em áreas. Então, tinha o lugar santíssimo, o lugar santo, pátio externo. Então, tinha todos os lugares, né? A qual o Senhor havia dado para Salomão. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção, né? Então, deixa claro que na construção foi tudo, né, em silêncio, tá? Não teve nada de madeira, essas coisas. Olha que coisa linda, igreja. Foi uma construção totalmente diferente. Por quê? Porque Deus tem a maneira dele trabalhar. Diz assim, a entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, oh, glória a Deus, aleluia. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo ali um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada um tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e eles estavam ligados ao templo por vigas de cedro. Então,
É algo assim tremendo a maneira, né, que o templo ele foi feito, né, mostrando que não tinha furadas na parede, ele foi, né, terminou, foram feitos forros de vigas, né, e estava tudo interligado ali com cedros, que Hirão havia dado para Salomão, trocado, né, por mantimentos, na realidade. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai. Então, o senhor aparece e fala assim, ó, se você fizer conforme tudo que eu tenho te ordenado e seguir os meus mandamentos, né? Então, viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, meu povo. Então, Deus tinha isso com ele, né? Que era o povo dele escolhido. Mas tinha que ter essa esse chamado, obedecer a todos os meus mandamentos, né? Então, e promessas e decretos que Deus fez. Então, tinha essa ressalva, ok? Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho, separou 9 metros da parede de trás do templo, fazendo a divisão em tábuas de cedro do chão do teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio, então ele começa a falar, né? O lugar santíssimo, o átrio principal, em frente dessa sala, media 18 metros de comprimento, o interior do templo era de cedro, então assim, era feito de cedro. Olha que coisa linda, igreja. Com figuras entalhadas de fruta e flores abertas, e tudo era de cedro, e não via pedra alguma. Por quê? Porque o cedro era uma madeira duradoura, né? E ela tinha bastante ali no deserto. Lá ia Sodecai. Preparou também, e ela era muito brilhosa, ela era bonita, ela era clara. Disse que ela tinha assim, tinha não tem, né? Que não deve existir. Ela era clara, ela tinha tipo umas marcas por dentro, era coisa tremenda, coisa de Deus, né? Deus preparou para si. Ela ganhar de que ela ia sa. Preparou também santuário interno no templo para ali colocar a arca do Senhor, né? No santuário interno, onde foi colocada a arca do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura, 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro. Ele revestiu de ouro puro, né? E também revestiu de ouro o altar de cedro. Então, era revestido de ouro, mostrando a grandeza de Deus, né? Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar, que pertencia ao santuário. Então, tudo ali era revestido de ouro, ouro. Então, o ouro reinava, né? No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros de ponta de uma asa para a outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Quando Deus manda construir o querubim, igreja, Deus ele não tem dificuldade nenhuma, sabe? É que eu não lembro onde é que tá o negócio de imagem. O problema é a adoração à imagem, tá? A escultura, você esculpir, vamos supor, um desenho de um anjo, você esculpir o desenho de um querubim da arca é uma coisa, agora você adorar a arca é outra coisa. Você tá entendendo? Então Deus, né? A gente tem que parar e, mano, não tem nada a ver, tá? Eu quiser, hoje a gente tem foto e tudo, eu quiser fazer uma homenagem, vamos supor, a meu pai. Eu quero fazer uma estátua e deixar do meu pai aqui. Legal. Uma estátua para me lembrar do meu pai. Agora, para me adorar o meu pai é diferente, ok? A gente tem que entender a adoração. Então, tem gente que adora a imagem, Deus não permite a imagem. Né? Uma coisa é você lembrar, né? Vamos fazer aqui uma estátua, igual tem muito, né? De Dom Pedro, né? Disso, daquilo. Né? Tem uma da Mãe Preta lá no centro da cidade, aqui em São Paulo, com um menino, né, amamentando. É uma estátua, é uma imagem, tá? Mas não é para ser adorado. É para lembrar ali, né, o sofrimento dos negros. Nada mais, ok? Então, continuando. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo,
A asa de um querubim encostava numa parede e da outra encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Então, mostrando a grandeza de Deus, tá? Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parede interna como na externa do templo. Então, era de uma riqueza assim extraordinária, ok? Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para entrar no templo. Ele fez também duas portas de pinho, cada um com 2 folhas que se articulavam por meio de uma dobradiça. Então já tinha, né, porta-camarão. Ó, pra tu ver que bonitinho. Entalhou figuras de querubim, de tamareira e folhas abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. Então a igreja tudo era feito de ouro, revestido, porque mostrava a grandeza de Deus, né? Deus é maravilhoso, a sua grandeza. Lá Yassou Comanai entalhou figuras de querubins em tarareiras de folhas abertas nas portas e revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavada e uma de vigas de cedro, né? Então, tudo que Deus fez foi perfeito aqui, para a honra e glória ali, né, do pátio, né? Foi tudo construído de uma maneira extraordinária para a glória de Deus, né? Então, quando Salomão começa a construir o templo, lá em Assodecomana, ele faz tudo com perfeição, para a glória de Deus. Diz assim, o alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano. No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construir. Então, o templo demorou 7 anos para ser construído, ok? Aleluia, glória a Deus. E Deus trabalhou de maneira extraordinária. A gente vê, tem coisas que chamam atenção, tá? E diz assim, eu acho muito lindo, quando diz aqui no versículo 7, 8, 7, 6, 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Você sabe que esses blocos de madeira foram dados ali também por Hirão, ele trabalhava com esses blocos. Hirão, né, o rei Hirão, né, que ajudou, que deu o primeiro templo para Davi morar, né? Ele também ajudou Salomão, né, na construção, cedendo as pedras, cedendo o cedro, né? Então, se a gente for no 5, versículo 17, diz assim, ó. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servir de alicerce de pedras lavadas para o templo, né? Os construtores de Salomão e Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam madeira e pedras para a construção do templo. Então, você vê como que é tremendo, né? O que Deus faz aqui, né? A maneira de Deus trabalhar, né? Então, mostrando que as coisas de Deus, elas são perfeitas, ok? Olá, Yassou de Calaiaçai, né? É muito lindo, igreja. Se Deus falou que não ia usar ferramentas, porque não ia. Você sabe o que Deus me fez lembrar aqui agora? Vocês sabem que as ferramentas, né, para trabalho pesados igual, foram feitas pelos filhos de a descendência de Caim? Foi a descendência de Caim que inventou martelo, essas coisas, ferramentas. Vamos lá, só para você ver. Você me fez lembrar aqui agora. Deixa eu ver. Tubal-Caim. Para vocês verem, acho que tá aqui. Aqui, ó. Tubal-Caim. Em Gênesis 4, tá? Versículo 22. Zila também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã, né? Então, as ferramentas, né, para trabalhos assim de ferramentas foram
inventado pela família de Caim, tá? De Caim, os descendentes de Caim. Porque vocês sabem que, acho que eu se vocês verem meu estudo, vocês vão ver, tá? Mais ou menos há 9 meses atrás. Eu descobri, hoje eu tava falando assim, meu Deus, acho que tem uns 6 meses que eu comecei a ler a Bíblia de novo de Gênesis, até Malaquias, igual o senhor mandou, né? De novo no estudo aqui. E aí, quando eu fui ver, eu comecei Gênesis, no dia 11 de dezembro de 2024. Vai fazer um ano. Eu falei, Jesus, vai fazer um ano. Nossa, eu fiquei assim, perplexa, sabe? Eu tomei um susto. Porque assim, né? Já estudei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse pela misericórdia do Senhor. Eu sempre tô, né? Mas aí, aí depois a gente tinha dado os estudos em Marcos, outros, Apocalipse, tudo. Depois o Senhor falou assim, agora você vai ler de Gênesis até Malaquias, né? O estudo vai ser de Gênesis até Malaquias. Então, vou ter a Bíblia e tô começando. Apesar que, se vocês forem ver, tem estudos meus, né? Em várias partes da Bíblia aqui, do Velho Testamento. Mas agora nós estamos indo numa ordem cronológica, de Gênesis até Malaquias. Depois vamos ver o que Deus quer, tá bom? Então é isso, tá? Tubal Caim foi quem fabricou os instrumentos. Deus abençoe vocês. Não se esqueça disso. Fiquem na paz. Eu vou até marcar lá para mim não esquecer. Deus abençoe. Fiquem na paz. Uma bom final de semana para vocês, tá bom?